Paz do Senhor, Deus abençoe você. Mais um dia de leitura, mais um capítulo. Estamos felizes porque Deus tem nos aberto a mente. Através da leitura da palavra de Deus, nós temos transformado a nossa alma, o nosso coração. Temos aí nos alimentado diariamente da palavra de Deus. E eu quero convidar você a não perder jamais um dia, nenhum capítulo aqui da palavra de Deus, que possamos nela meditar todos os dias, tá? Pelo menos de segunda a sexta você está aqui comigo. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu cuidado e o teu amor para conosco, pela tua palavra, pelo teu Espírito, por essa tarde e pelo amor derramado em nossos corações. Obrigado por essa tarde, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Atos capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma irmã cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Bom, esse Timóteo era um jovem discípulo de Jesus, que Paulo encontra aqui já na segunda viagem missionária, um jovem respeitado, tinha um bom testemunho com os irmãos ali de Listra e de Icônio. Ele sabia que não precisava ser circuncidado e Paulo também sabia. Mas para que não houvesse comentário entre aquela gente, porque ele era filho de mãe judia, mas o pai era grego, entende? Para que não houvesse comentário, Paulo decide circuncidá-lo e ele aceita. Eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos dispostos a pagar qualquer tipo de preço para que o reino de Deus ele possa ir avante. Todos eles sabiam que esse garoto não precisava da circuncisão para ser salvo, mas ele se submete a isso em nome do reino de Deus, para que não haja escândalo. Eu acho isso maravilhoso. Me lembra um episódio de um moço que eu convidei para pregar agora recentemente na igreja, tem um ano aproximadamente, e ele me mandou um recado e disse: pastor, eu uso barba. Na minha denominação é permitido. Se houver algum problema para o senhor e para a sua igreja, o senhor me fala que eu tiro a barba e vou sem barba. Eu achei isso maravilhoso. Eu comparo com essa passagem aqui. Quem realmente tem o reino de Deus no coração paga qualquer preço. Qualquer preço é irrelevante para a causa que a gente defende. À medida que se passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. À medida que eles iam passando na cidade, eles diziam aquela carta, eles relatavam e liam aquela carta que ele mandou para o pessoal ali de Antioquia. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir para Bitínia, que ficava próximo, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo.
Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Aqui, você pode ver que a linguagem, ele já muda um pouco. Porque quem está escrevendo aqui é Lucas. E até o capítulo 14 ele narra a história, mas aqui ele já se inclui na história. No capítulo 15 ele já entra na história. É possível que ele aqui ele adentrou na equipe de Paulo, porque antes ele narrava e aqui ele adentrou na equipe, porque ele fala assim: de lá rumamos para Filipos. Ele não diz eles saíram, ele diz rumamos, nós fomos. Aqui ele diz: no sábado nós saímos para a beira do rio, ele já estava junto. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Um espírito maligno que usava aquela moça para adivinhar coisas, fazia prognósticos futuros. Coisas muito óbvias, é claro, né? Porque o inimigo não tem esse poder de prever muita coisa. E aí ela dava lucro para os seus senhores. E aí, seguindo a Paulo e a nós, aqui ele está falando nós, que ele estava junto, né? É o Lucas. Vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias, muitos dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, sai dela, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e a Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-o aos magistrados locais, o acusaram afirmando: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos tinham escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-o para fora, rogou-lhes: senhores, o que é preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Esse episódio é extremamente conhecido por todos, né? Esse episódio que, pelo fato de Paulo ordenar para que o demônio saísse daquela moça, eles foram muito espancados e açoitados, foram presos. E quando eles são presos, por volta da meia-noite, eles estão ali cantando e louvando a Deus. Vem um terremoto, abala a prisão, abre as portas da prisão e as cadeias, as correntes que amarravam pés e mãos, se desatam de todos imediatamente. E aí o carcereiro, vendo aquilo, desperta do sono, e aí ele percebe que, ele pensa que todo mundo tinha fugido, tira a espada para se matar, e Paulo diz: não faça isso, a gente está todo mundo aqui. Aí ele chega e falou: o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Ele já reconhece
que aqueles dois não serviam a um Deus qualquer. Era um Deus extremamente poderoso. Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E olha o que aconteceu. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, eles e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo, pois por haverem crido em Deus. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. O alvará de soltura está aqui, vocês podem ir embora. No entanto, Paulo afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclamem livre da condenação. Aqui Paulo já dá passa uma informação para eles de que ele não estava falando com qualquer pessoa, né? E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois, seguiram viagem. Esse evangelho é poderoso para destruir fortalezas, para quebrar correntes. E para Deus, Ele permite que eles sejam açoitados, presos, para que lá, através daquele milagre na prisão, o carcereiro e a família se convertam. Até que ponto você está disposto a deixar Deus usar a sua vida para alcançar outras pessoas? De que forma Deus pode usar a sua vida? Será que Deus pode permitir que você seja açoitado em público para que aquele testemunho possa salvar outras vidas? Você está disposto a isso, meu irmão? Será que nós que somos pregoeiros do reino de Deus estamos dispostos a dizer: Senhor, faça-se a tua vontade? Se não tivermos esta disposição, não abraçamos o reino. Que Deus abençoe você. A gente se encontra amanhã no capítulo 17. Até lá.